Olá pessoal, estamos aqui novamente no Sexto Sentido, onde você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. Falando em acessar o impossível, estamos aqui com o psicanalista Sérgio Campos e ele vai falar das pessoas que amam demais. Tudo bem, Sérgio? Tudo, Cris. Sérgio, vamos falar um pouquinho desse assunto. Como que funciona essa coisa de amar demais, de fazer de tudo pela outra pessoa, de largar a vida por conta de outra pessoa? Como funciona? O que ocorre é o seguinte, Cris. O ser humano na sua vida, ele tem várias áreas da sua vida. E ele tem que ter um equilíbrio nisso. Só que algumas pessoas não têm esse equilíbrio. E não tem esse equilíbrio no amor. Então são pessoas que amam demais. Correto. Então, ou seja, elas se dedicam muitas vezes 100% nisso, ou a grande parte da sua vida só para o amor. Agora, isso começa depois a prejudicar a vida da pessoa, porque começa a interferir daí nas outras áreas da vida da pessoa, no trabalho, no relacionamento familiar, relacionamento com amigos, o desenvolvimento, estudo, todas as outras áreas da vida, porque ela se foca só em um ponto. É como aquela música, vivo por ela, vivo Sim. por ele. Sim, essas pessoas que a gente classifica como pessoas que amam demais, é comum você ver quando as pessoas estão apaixonadas, elas falarem, nunca senti isso por tal pessoa, nunca senti algo dessa maneira, com essa intensidade. Alguns chegam até a falar, nossa, parece que dói quando eu penso na pessoa, e chega a doer mesmo, Cris, porque a pessoa, aquilo lá foge do controle, é além do normal. Ela vive assim tão intensamente a vida do outro e acaba atrapalhando a vida do outro também? Sim, acaba atrapalhando a si mesmo e a vida do outro. O outro, na psicanálise, a gente chama de objeto. O que é? A pessoa que ama demais, ele tem uma obsessão, uma compulsão. E a pessoa ao qual ele ama é o objeto. É o objeto da obsessividade dele, da obsessão dele, da compulsão que ele tem. Que interessante. E esse ama demais pode ser nem sempre uma pessoa, mas pode ser outras coisas também ou não, Sérgio? Bom, primeiro, quando a gente pensa, em geral, até um preconceito machista, quando a gente fala pessoas que amam demais, naturalmente a gente pensa em quem? Homem ou mulher? Mulher, né? Mulher. Mas isso não é só mulher. Homem também pode amar demais, tá? Só que esse amar demais, ele vai além do amor, não é só o amor, porque é uma obsessão que a pessoa tem, tá? E é uma obsessão por um objeto. E isso pode se desencadear no amor ou em jogos de azar, um vício, seja de bebida, fumo, qualquer tipo de vício, até em outros aspectos, como por exemplo perfeccionismo. Perfeccionismo no trabalho é também uma obsessão. Olha que interessante. Nesses casos de amor, a gente viu há pouco tempo um julgamento que todo o Brasil presenciou, de um garoto do ABC Paulista que matou o seu objeto, né, de compulsão. Do né? Lindenberg. Isso. Sim, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Ele chega a matar por amor. Sim, porque ele tinha o objeto, lá, a namorada dele, e ela separou, não queria mais ter o relacionamento, mas ele como um compulsivo, com a obsessão com ela, ele não queria terminar. E a pessoa obsessiva, ela é isso. E esse é o perigo da pessoa que é o objeto, Mari. Por quê? Existem 3 perfis da pessoa que é objeto. Algumas gostam de ser objeto de um obsessivo, porque gosta de ter alguém aos seus pés, alguém que faz tudo, que vive por ela. Então a pessoa que é objeto, às vezes gosta. Outros rejeitam, não querem isso, tá? E outros incentivam muito e depois não conseguem lidar mais com isso. Foi o caso do Lindenberg, depois ela não conseguiu lidar. Existe um pacto infernal aí entre um e outro. E a obsessão não é só num relacionamento de namoro. Você pode ter um casal já casado, sendo que um é o obsessor e o outro é o objeto. E isso pode ser levado depois para o casamento também. Ah, certo.
E no caso que a gente vê também, esse é o amor obsessivo também, por animais também acontece? Não, a obsessão, ela pode se manifestar com qualquer objeto. Como eu falei, pode ser um jogo, pode ser um vício, pode ser uma pessoa, como pode ser um animal. Tem pessoas que têm animais como se fosse um membro da família. Nada errado quanto a isso. O problema é sempre quando está no exagero. Quando sai do equilíbrio, a falta de equilíbrio. Aí que começa a ter o quadro de obsessão, de compulsão. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu há alguns anos já. Um torcedor do Corinthians que morava, acho que no Nordeste, e ele nunca veio aqui para São Paulo assistir um jogo do Corinthians. Aí ele vendeu a geladeira que ele tinha. Não sei se as pessoas estão assistindo lembram desse caso, mas ele vendeu. Eles eram pobres, tinham uma geladeira, ele não tinha posse, então vendeu a geladeira, largou a família sem para vir assistir o jogo do time. Isso também é uma obsessão. Falando em obsessão em jogos, ultimamente a gente tem visto as galeras aí, as torcidas aí nos estádios se matando, inclusive por conta de uma bandeira, gente. Né? Isso é uma obsessão também, né? Sim, uma obsessão. Igual alguém que faz tudo pelo amor, pela namorada ou namorado, faz tudo pelo seu time. O objeto, ele pode mudar. Entende? A pessoa que tem isso, ela pode escolher variar o objeto. Olha que interessante. Então a pessoa troca, mas ela sempre vai apresentar esse perfil. Qual seria o perfil de uma pessoa obsessiva? Bom, a pessoa obsessiva, primeiro, ela diz que gosta de algo, gosta do objeto. Vamos pegar então que esse objeto seja uma pessoa, tá? Um namorado ou uma namorada. Então ela diz que gosta, porém o que? O amor ele já começa que ele quer o que? O bem do outro. Ele quer ver o outro bem, o outro saudável e, uma coisa muito importante, com respeito e liberdade. Claro. E a obsessão, ela não dá isso. Uma das características da pessoa com obsessão é o quê? É posse. Ela se torna insaciável, nunca se satisfaz, mesmo até que o objeto, né, o parceiro, a parceira, corresponda no amor, na atenção, ou a pessoa com obsessão, ela sempre se está insatisfeita, ela sempre quer mais, sempre quer mais. Então, por quê? Na realidade, o que ela quer não é um relacionamento com o objeto. É uma falta interna dela, é algo que ela não trabalhou e que ela está transferindo para o objeto, que no caso pode ser a mulher, o namorado, a namorada. E eles têm os ciúmes doentio também pela pessoa? Sim. O ciúmes já é doentio. Ciúmes é falta de confiança. Então, ciúmes por si só já é doentio. A pessoa obsessiva, ela vai isso ao extremo. Ela começa já a imaginar coisas, mesmo até que não ocorram. Ela já cria todo um cenário em cima de uma pista, um fato, às vezes bobo, ela já cria todo um caso do parceiro. Agora uma coisa, Sérgio, e como reconhecer? Tem cura para isso? Sim, tem cura, tá? Mas, em geral, a pessoa precisa de ajuda, uma ajuda profissional. Agora, o primeiro passo, qual que é? De qualquer pessoa com um vício, seja obsessão, a compulsão, reconhecer que tem o problema. Porque o que ocorre? A pessoa que ama demais, a pessoa que tem obsessão por amor, ela, em geral, ela fala o quê? Que ela, e isso é normal, que a diferença é que ela é mais sensível, ou que ela é mais romântica do que os outros, o que é um grande engodo. A pessoa pode ser romântica, levar flores, gostar de jantar à luz de velas, variar, não cair na rotina. A pessoa pode fazer isso, desde que isso seja com equilíbrio, que não atrapalhe as outras áreas da vida da pessoa. Então não é você não ser romântico, ser insensível, mas então o primeiro passo é a pessoa aceitar, a pessoa assumir que tem esse problema, que está interferindo. Tanto que pessoas que amam demais, às vezes ela não consegue trabalhar, não deixa o outro trabalhar. São pessoas que às vezes ligam 10 vezes ao dia para o parceiro, então interrompe reunião, interrompe raciocínios, interrompe estudo, e isso é mais normal do que a gente pensa, viu? Porque a gente às vezes percebe como é início às vezes de um relacionamento, acha que isso é normal.
E isso vai ficando Então, pior Maria, a cada dia? Isso que você falou é muito importante, porque a pessoa obsessiva, isso que você falou do início, todo início de relacionamento as pessoas estão empolgadas pelo novo, pela novidade. Então isso é normal, Mari, no início. Agora o obsessivo, ele fica nesse estado inicial de empolgação o tempo todo. Ele nunca se satisfaz. Ele está sempre como se estivesse iniciando o relacionamento. Por quê? Como ele não se satisfaz e não é aquilo que na realidade ele busca, então nunca ele vai entrando num equilíbrio. Então fica difícil para outra pessoa verificar que ela está junto com uma pessoa obsessiva? Não fica. Só que a questão é a seguinte, da mesma maneira que a pessoa que é obsessiva, que ama demais, não quer admitir, muitas vezes a pessoa que é objeto também não quer. Por isso que eu falei que tem os perfis da pessoa que é objeto. Tem aquela que percebe e rejeita, tem aquela que percebe, mas no fundo ela gosta, então ela incentiva. Tem um certo pacto aí, né? Exatamente, é um pacto. E tem aquelas que, como aprendiz de feiticeiro, né? Brincou com a coisa e depois não consegue controlar. Entendi. Uma pergunta, Sérgio. Eu sei que você faz um curso sobre pessoas que amam demais. E você vai ter algum curso esses dias ou não? Então, esse curso, possivelmente no próximo mês vai ter na Casa de Bruxa. Certo. Lá já foi dado também esse curso e palestras e possivelmente vai ser feito novamente na próxima agenda deles. Você teria o site para o pessoal entrar em contato, quem queira fazer esse curso? Pode entrar no meu site e ver na parte de agendas dos meus cursos, que é www.sergiocampos.com.br. Bom, gente, pelo que eu estou entendendo, o negócio é ter equilíbrio. Se você tem um comportamento obsessivo e não consegue sair dele, tem aí os psicanalistas, os psicólogos que podem ajudar você. Mas você tem que reconhecer esse problema. O processo da autocura é esse, o reconhecimento do problema, né, Sérgio? Sim, e como eu falei, daí com uma ajuda profissional junto, porque muitas vezes é difícil a pessoa mesmo conseguir se ajudar totalmente. Com um profissional, ela consegue, às vezes, até mais rápido que sozinha. Olha, é uma grande dica, né, Mari? Com certeza. Sérgio, você gostaria de deixar uma mensagem para essas pessoas que amam desesperadamente, dessa forma obsessiva? O que você diria para elas nesse final, né? Essa forma dolorosa, né? Na realidade, a gente acaba sempre caindo no autoconhecimento. Quando você não se conhece, não se ama o suficiente, você vai transferir isso para outra coisa. Olha só, autoconhecimento, mais uma vez, é a chave para que você se liberte e seja realmente livre, né, nessas condições, né, Sérgio? Sim, sem obsessão. Sem obsessão. E isso é amadurecimento também. Estamos aqui para aprender. E mais uma aula maravilhosa com o psicanalista Sérgio Campos. Muito obrigada, Sérgio. Você quer falar mais alguma coisa, Mari? Não, ele veio completar muita coisa para nós, né? O Sérgio é uma pessoa maravilhosa, né? E quem sabe teremos várias vezes ele junto com a gente. Porque aqui espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. Com certeza, gente. Até o próximo Sexto Sentido.